Olá, amigos e irmãos, que você esteja na paz de Jesus e sob as graças da Virgem Maria. Louvado seja Deus por mais esta graça de junto podermos partilharmos a palavra de Deus no dia de hoje, através do Evangelho e desta pequena reflexão. Antes, porém, vamos falar um pouco de história. É sabido que os povos pagãos, na antiguidade, não davam o menor valor aos corpos de seus mortos. Já os cristãos sempre tiveram o ato de sepultar como um ato de misericórdia e o faziam de forma decente e respeitosa, na esperança de que todos viessem a experimentar a mesma ressurreição que Cristo teve. Mas sepultar os corpos nessa época era uma tarefa muito dispendiosa, muito cara. Apenas as famílias mais abastadas poderiam fazê-lo assim. Dessa forma foram criadas, geralmente fora dos limites das cidades, as catacumbas, que eram escavações em vários níveis abaixo da terra, na rocha, que geralmente eram rochas mais macias, e em labirintos que chegavam até 20 quilômetros, e segundo cálculos feitos, existem catacumbas que chegaram a abrigar mais de 500 mil mortos. As catacumbas não são privilégios apenas de Roma. Há relatos de catacumbas em Paris, os etruscos também se utilizavam dessa prática e até aqui na América do Sul, no Peru, foram encontradas catacumbas. As catacumbas também tiveram uma função muito importante para a cristandade. O cristianismo, no princípio, era uma religião proscrita, perseguida. Por isso, os cristãos se reuniam nas catacumbas, pois lá, sendo um cemitério, era um local sagrado, e lá veneravam seus mártires, os seus mortos, os seus entes queridos. Colocaram muitas inscrições nos túmulos, também obras de arte. Há 2 semanas atrás eu falei aqui de São Jerônimo, que enquanto estudava em Roma, tornou-se apaixonado pelos mistérios das catacumbas, o que veio com o tempo despertar nele um chamado de Deus para estudos mais aprofundados, que o levaram inclusive a traduzir a Bíblia para o latim na forma que nós conhecemos. O santo de hoje, a pessoa que nós relembramos a memória hoje, trata-se de São Calixto e também tem muito a ver com as catacumbas e o sepultamento dos mortos. Calixto foi um jovem escravo que nasceu no ano de 160. Ele foi liberto pelo seu dono e a ele foi atribuída uma boa soma de dinheiro do próprio dono e de outros cristãos para que Calixto administrasse. Ele não o fez de maneira correta. Existem relatos conflitantes sobre a sua história. Eu busquei me basear naqueles que me pareceram mais verossímeis. Ele fez desfalques, roubos, má administração, foi preso por isso, porém os próprios cristãos em seguida o libertaram para que ele tivesse a missão de recuperar o que ele havia perdido. Mas ele continuou com práticas não muito recomendáveis, chegou até a brigar dentro de uma sinagoga numa ocasião. Com o descontentamento que ele já tinha gerado antes pela perda do dinheiro e outros atos, como eu disse, não recomendáveis, ele foi preso e mandado para as minas de sal da Sardenha, juntamente com outros cristãos. Porém, com a mudança de imperador, que era uma pessoa mais generosa, e decidiu libertar os cristãos. Desta feita, São Calixto voltou para Roma, onde foi acolhido pelo Papa Vítor. Logo a seguir, com a mudança do Papa para São Zeferino, ele foi ordenado e foi a ele atribuída a missão de cuidar das catacumbas e administrar o sepultamento dos mortos. E ele fez um ótimo trabalho. Isso o credenciou para que ele fosse eleito Papa, apesar de ter despertado ira em algumas facções da igreja mais tradicionalistas, que não aceitavam o passado dele e muito menos a indulgência com que ele estava tratando os pecadores de pecados mais graves, como homicídio, adultério, dentre outros.
Ele achava que bastava uma pequena penitência e um firme propósito de não mais pecar para que tudo ficasse bem. Por conta disso, aconteceram levantes contra ele e nessas batalhas, numa delas, ele foi morto, atirado a um poço e coberto com entulho e pedras. Por conta de seu martírio e também de algumas curas e milagres a ele atribuídos, ele é considerado um mártir da igreja. Peçamos a São Calixto que rogue por nós. Vamos agora ao evangelho de hoje, que está em Lucas, como eu disse, Lucas 11, capítulos 42 a 46. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, viva Deus, Nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, disse o Senhor: ai de vós, fariseus, porque pagais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as outras ervas, mas deixais de lado a justiça e o amor de Deus. Vós deveríeis praticar isso sem deixar de lado aquilo. Ai de vós, fariseus, porque gostais do lugar de honra nas sinagogas e de ser descumprimentados nas praças públicas. Ai de vós, porque sois como túmulos que não se veem, sobre os quais os homens podem andar. Um mestre da lei tomou a palavra e disse: mestre, falando assim, insulta-nos a nós também. Jesus respondeu: ai de vós também, mestres da lei, porque colocais sobre os homens cargas insuportáveis, e vós mesmos não tocais nessas cargas, nem com um só dedo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos, no Evangelho de hoje, Jesus Cristo nos convida a fazer uma profunda reflexão, uma reflexão sobre nossas atitudes de cristãos. E ele menciona aqui as práticas que os fariseus tinham, que eram apenas práticas de aparência. Eles queriam serem vistos, serem notados, sentar nos melhores lugares das sinagogas, serem cumprimentados em públicos e eram minuciosos em seus ritos religiosos. Até o pagamento do seu dízimo era calculado até sobre pequenas quantias de ervas que eles produziam e vendiam. Portanto, eles pagavam o dízimo corretamente, mas eles eram injustos. A piedade que eles aparentavam só serviu para encobrir sua maldade e sua hipocrisia. Jesus Cristo diz que sem fé, amor ao próximo, justiça e caridade, nada disso vale. E seus seguidores devem ter sempre isso em mente nas suas práticas. Devemos fazer periodicamente uma reflexão de nossas atitudes, se os nossos atos estão de acordo com os preceitos e a doutrina de Jesus. Não adianta nada, irmãos, irmos à igreja, comungarmos com frequência, darmos o dízimo, participar de reuniões, terços, retiros, campanhas de agasalho, campanhas de alimentos, se nós não estivermos firmemente no propósito de servir a Jesus dentro desses princípios de fé, de amor ao próximo, de justiça e caridade. Pense nisso, você também. Eu espero e tenho certeza que a sua resposta será sim a esta reflexão. Deus abençoe você, te dê uma boa semana, que você fique na paz de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e até uma próxima oportunidade, se Ele assim o permitir. Um grande abraço a você.